Graças a Deus. Você pode abrir sua Bíblia no Salmo de número 24. A presença do Senhor, ela quer se mostrar mais intensa neste lugar. Basta você abrir o teu coração, porque uma ordem já foi dada. Então deixa o Senhor agir, deixa o Senhor operar, deixa o Senhor manifestar aquilo que Ele quer, pois este lugar aqui é a casa dEle, este ambiente é dEle. Este ambiente foi criado para Ele, foi planejado para Ele. Salmo de número 24. Enquanto os meus companheiros vão adorando ao Senhor com seus instrumentos, eu não sei o que o Senhor vai fazer, porque como já conversei com o pastor, a casa aqui, ela é dele, então ele faz o que ele quer. Salmo de número 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele fundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de coração, ou melhor, limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Pai, em nome de Jesus eu cheguei em Tua presença nesse instante, te dando graças pela oportunidade que tenho de estar na Tua casa nessa noite. Neste instante, Senhor, quando acabamos de fazer a leitura da Tua santa e bendita palavra, nós pedimos a Tua direção. Nós pedimos, Senhor meu Deus, que o Senhor venha nos conduzir segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade, segundo aquilo que o Senhor estabeleceu para esta noite, segundo o que o Senhor preparou para este momento, para este tempo. Eu não sei o que o meu irmão, que a minha irmã veio buscar. Eu, Senhor, estou aqui nessa noite porque eu sei que o Senhor tem algo para a minha vida, e o que é meu eu quero levar para a minha casa, porque, Senhor, esta casa ela é Tua, este lugar ele é Teu, este ambiente, Senhor meu Deus, ele está sendo preparado para que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Então nós te pedimos, Senhor, vem e toma este lugar, vem e toma este lugar, Senhor. Toma a vida de cada irmão, toma a vida de cada irmã, toma a vida de cada criança, toma a vida, Senhor, de todos que aqui entraram, pois enquanto, Senhor, estivermos aqui, ó Senhor, Tu estás realizando algo. Portas, Senhor Jesus, serão colocadas, portas serão, Senhor, construídas, portas serão abertas, Senhor meu Deus, portas nesta noite, Senhor, serão apresentadas, e o Teu nome, Senhor, será glorificado. Então te peço, Senhor, que a atmosfera que for criada aqui neste lugar, ela seja criada para a honra e para a glória do Teu nome, que ela seja criada
para a honra e glória do Teu nome, e que tão somente o Teu nome será glorificado aqui, que unicamente o Teu nome venha a ser exaltado aqui. Ó Senhor, que o Teu nome, unicamente o Teu nome, Senhor, agora esqueça-se os ministros de louvores, esqueça-se, Senhor, que a gente está ministrando a palavra. Agora, Senhor, é momento de intimidade, é momento de proximidade, é momento de comunhão, é momento, Senhor, de termos atitude em Tua presença. E o que nós queremos fazer agora é nos desligar do mundo e nos ligar contigo. Eu sei, Pai, que os dias são tão difíceis, que às vezes é difícil de nossa mente ligar-se em Tua presença, mas eu te peço que agora esta casa, Senhor, seja um grande roteador, e que nós consigamos agora captar este sinal e nos ligar contigo e entrar em Tua presença, e que tudo que nos cerca, que tudo que está ao nosso derredor venha, Senhor, agora ser desconectado e nós consigamos conectar contigo e entrar em Tua presença, porque, Senhor, queremos estar perto, bem perto, Pai, queremos estar bem perto de Ti, bem perto de Ti, estar bem perto de Ti, Deus, bem perto, o mais próximo possível que nós conseguirmos, bem perto. Esse é o nosso respirar, Senhor, perto, bem perto, bem perto, Pai. É o que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode tomar o seu assento, meu irmão. Aleluia. E toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Jardim particular, vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Dá-me Tuas asas para Te alcançar dos lugares altos, aonde Tu estás assentado acima do trono. Tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me Tuas asas pra Te alcançar dos lugares altos, aonde Tu estás assentado acima de todos. Tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Aleluia, graças a Deus. Com alegria nós estamos nessa noite compartilhando
a palavra do Senhor, palavra esta que o Senhor tem colocado no nosso coração. E o texto que nosso Deus nos deu foi: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Quando eu fiz leitura deste texto, destes versículos, eu fiquei pensando o que o Senhor queria. E conversando com Deus, perguntando para o Senhor o que Ele queria, eu amo esse Jesus porque Ele nunca me deixou sem resposta. Embora eu veja algumas pessoas que questionem, algumas pessoas que coloquem em xeque a veracidade da palavra do Senhor, como o presbítero Cláudio Omar comentou na sua oportunidade. Eu louvo a Deus que Ele sempre nos responde, Ele sempre nos dá a resposta. É claro que nem sempre a resposta que nós temos de Deus é a resposta que nós esperávamos, é aquela resposta que agrada ao nosso coração, mas é uma resposta. E eu olhando para este texto, eu já ouvi muitas pessoas falarem, questionarem, ainda que o livro dos Salmos, ele seja um livro poético, e algumas pessoas têm por hábito em tornar a Bíblia somente um livro de história sem H. Este livro é verdadeiro, irmãos. E quando eu vejo o salmista inspirado pelo Espírito Santo dizendo que é dada uma ordem aos portais eternos, quando é dito às portas que levantem as suas cabeças, para que entre o Rei da Glória, eu digo para você, nós olhando para os umbrais, para o marco de uma porta, para uma porta em si, quando você olha para uma porta, hoje com a modernidade as portas elas são de vidro. Então quando você olhava para uma porta, queria-se saber o que estava do outro lado. E um pouquinho antes agora de eu vir para cá, eu me lembrei que nos anos 90 havia um programa que tinha o nome de Portas da Esperança, onde as pessoas que estavam preocupados, assolapados pelas dívidas, enfim, elas iam naquele programa, ou se inscreviam, na época mandava carta, para participar do programa, e ali elas tinham uma expectativa, ali elas se imaginavam que poderiam alcançar ou ganhar alguma coisa que pudesse lhe ajudar. Só que, se você ler a Bíblia Sagrada, e quando Jesus, Ele dá a ordem, ou quando é dado a ordem a essas portas que elas levantem suas cabeças para que entre o Rei da Glória, para que entre o Senhor dos Senhores, para que entre o Senhor dos Exércitos, então essas portas elas precisam atentar para este que está entrando. E quando eu olho para este que está entrando, que é a pessoa a qual eu e você seguimos, ou pelo menos falamos que seguimos, ele tem uma ordem para mim e para você. E quando eu falo da pessoa de Jesus, eu sei que muitas vezes Jesus coloca-nos em situações, em circunstâncias,
constrangedoras, em algumas vezes bastante complexas. Mas como eu conversava com alguém um dia desse, eu dizia: vocês falam de Bíblia, mas da forma como vocês falam de Bíblia, parece que o sentimento que eu tenho é que você fala de Bíblia, mas tu não acredita na Bíblia. Mesmo que tu ande com ela debaixo do teu braço, a tua credibilidade que é dada a ela não parece ser verdadeira, porque a geração de hoje é uma geração que utiliza a Bíblia, mas de forma somente a satisfazer os seus desejos, e não entende a Bíblia como sendo um instrumento que pode nos levar a lugares que nós jamais imaginamos. Então, meu irmão, quando eu me refiro a você, a portas, eu estou me referindo a você, a Jesus, porque Jesus disse: eu sou a porta. Ele se apresenta como sendo a porta. Só que quando você abre essa porta, você não sabe o que está por detrás da porta. Aí de repente alguém vai me dizer assim: não, mas quando eu abro a porta de Jesus, atrás de Jesus, ou através de Jesus, só pode vir bênção. Nem sempre. Nem sempre, ao nós abrirmos a porta, virá bênção. Às vezes você pode abrir a porta, chamada Jesus, e vir doença. Você pode abrir a porta chamada Jesus, e vir escassez financeira. Você pode abrir a porta e vir humilhação. Você pode abrir a porta e vir N coisas. Eu poderia enumerar inúmeras coisas. Por que está dizendo isso, irmão Jader? Eu falo isso por experiência, porque Jesus, quando nós o abraçamos, e eu já tenho uma boa caminhada com Ele, Ele já me proporcionou inúmeras situações inexplicáveis, situações maravilhosas, situações que eu poderia começar a falar para vocês aqui, e algumas pessoas dizem: não, ele está louco, porque isso não é real. O que eu já vivi com Jesus é extraordinário. E eu acredito que tem pessoas aqui que já viveram 40, 50 anos de fé, que não viveram o que eu vivi. Porque Jesus, Ele resolveu me provar em algumas portas que eu abri de uma forma em que eu sofri muito, mas outras portas que eu abri, Ele me mostrou coisas que o próprio apóstolo Paulo disse: o Senhor me levou a lugares inexplicáveis. Por que isso, meu irmão? Porque a cada momento, a cada instante meu, o seu com Jesus, é uma porta que se abre. Uma decisão que eu e você tomamos na presença de Jesus é uma porta que nós abrimos. E esta porta, ela vai nos levar a caminhos. E todas as portas que nós abrimos, elas nos levam, elas nos conduzem a um caminho. Só que cabe a mim e a você abrir a porta. Se nós chegarmos diante de uma porta e ficarmos com medo de abri-la, por não saber o que está diante de nós, ou o que estará após a abertura dessa porta, ficaremos um tempo com a mão na maçaneta, fazendo aquela pergunta: abro ou não abro a porta? Passo para o outro lado ou não passo para o outro lado? O que será que tem do outro lado? Uma porta, meu irmão, ela é sinônimo de oportunidade. E eu não sei que sentimento você tem, quais são os seus pensamentos, quais são as suas ideias, mas porventura eu quero me referir a vocês como igreja, não igreja instituição. Eu quero me referir a vocês como igreja, indivíduo. Cada um é uma igreja, porque é assim que a Bíblia nos orienta, é assim que a Bíblia nos ensina. Então nós somos igreja. Então quando eu estiver falando em igreja, estou falando em você. Eu não estou falando da instituição.
Igreja, ministério, chama viu. Eu estou falando você, pessoa, indivíduo. Você é uma igreja. E nós somos uma igreja hoje que está mal acostumada. Nós somos uma igreja que acostumou-se a receber e não acostumou-se a dar. Nós somos uma igreja hoje que temos muito medo, quando a bem na verdade nós devemos viver sem medo. É claro, meu irmão, é claro que ninguém quer enfrentar dilemas, problemas, conflitos, mas os problemas, os conflitos, elas são oportunidades que nos são dadas para crescimento. Nós só conseguiremos chegar do outro lado se nós passarmos pela porta do dilema, do problema, da dificuldade. E o Senhor, quando eu peguei este texto para ministrar aos vossos ouvidos, o Senhor me levou uma história, a história do menino José, que teve seu pai uma ideia de dar uma roupa para ele nova, e José, recebendo esta roupa nova, e ao vesti-la, ele abriu uma porta para a inveja, aonde seus irmãos ficaram incomodados com a roupa que ele vestia. E então abriu-se uma porta aonde os seus irmãos buscavam a todo tempo, a todo momento, uma oportunidade para o agredir, para fazer o mal contra ele, para praticar alguma coisa contra ele. E eu pergunto para você, José tinha alguma culpa de ter aberto essa porta? Ele não deu causa a esta situação. E eu tenho uma frase comigo já há algum tempo, que é a seguinte frase: aquilo que eu não der causa, Deus se responsabiliza. Aquilo que eu não sou, que eu não tenho a responsabilidade de ter vindo à existência, aquilo que eu não procurei, aquilo que eu não dei razão, motivo para que se gerasse, Deus tem responsabilidade e Ele se responsabiliza. E a situação que José enfrentou foi uma porta que Deus abriu para abençoar toda a sua família, toda a nação que viria após ele, toda uma geração. E Deus, por causa da inveja, Ele permite que José passe por aquela porta, e José muito sofre, José muito chora, José sente dores, José sofre humilhações, José é humilhado, José é rotulado, José foi fichado. E então José, ele passa a viver situações muito difíceis, mas ele jamais, em momento algum, ele deixou de acreditar a Deus, que é o agente responsável por aquela situação. E José jamais deixou de ficar do lado de Deus e aceitar aquilo que Deus lhe estava dando. Porque Deus, quando Ele permite que eu e você passamos por tais situações, Ele sabe de nossa capacidade, não nossa capacidade de resolver problemas, porque nós não temos capacidade de resolver problemas, pelo menos eu enxergo de uma outra forma, mas quando temos problemas, nós temos a oportunidade de nos aproximarmos de Deus, de nos achegarmos a Deus, de conhecermos um pouquinho mais de Deus. E à medida que nós passamos por portas, sejam elas portas sucessivas de sofrimento, porque tem pessoas que às vezes abrem uma porta, duas portas, e você começa a olhar e começa a dizer: como é que pode sofrer tanto? Como é que pode tanto problema, tanta dificuldade, tanta luta? Como é que pode surgir tantas situações? E aqui eu me coloco como exemplo
E por muitas vezes eu conversei com Deus, e eu disse para Deus: Deus, eu faço bem, toda vez que eu faço bem, eu recebo o mal. Senhor, eu procuro realizar tal coisa, eu procuro fazer, mas nada dá certo, não funciona, não acontecem. Por que é isso? São ferramentas, irmãos, que Deus utiliza para te aperfeiçoar. Por exemplo, quantas vezes eu ouvi pessoas me dizerem: Jader, tu está doente, tu está com isso, tu está com aquilo, eu estou com aquele outro, o que tu fez? Eu disse: eu não sei, mas eu vou fazer o quê? Se Deus quer que eu passe por isso, que culpa eu tenho? Eu tenho que olhar para Ele e dizer: Senhor, muito obrigado. E Deus sabe que por mais que eu não concordasse, porque eu tenho o direito de não concordar com as situações. Eu tenho o direito, meu irmão, de dizer: Senhor, eu não concordo com isso. Mas desde a primeira vez que eu me converti ao Senhor, tem 20 anos. E no meu primeiro ano de conversão, eu li a Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse. E quando eu li nos Evangelhos, Jesus disse: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu disse: Deus, eu não concordo, mas que seja feita a tua vontade. E por muitas vezes, queridos, pessoas menearam a cabeça a meu respeito. Muitas vezes pessoas fizeram pré-julgamento a meu respeito. Porque muitas foram as aflições que o Senhor me colocou. Muitas foram as angústias que o Senhor me colocou. Quantas vezes está ali a minha esposa ali no fundo de prova, que nós deitamos chorando e acordamos chorando. Mas dizemos: Senhor, se está vindo do Senhor, não tem problema, nós aceitamos. Porque eu sei que os problemas, eles são iguais às estações do ano, daqui um pouquinho vai passar. Eu sei que as situações difíceis, elas não são permanentes, daqui um pouquinho vai passar. É claro, meus irmãos, tem situações que não passam em 3 meses, como é o outono, a primavera ou o verão. Às vezes são alguns anos que Deus tem para trabalhar com você, mas Ele trabalha. É igual eu dizia para os irmãos um dia desses: irmãos, eu levei 8 anos para aprender a ficar sem dinheiro, porque eu não conseguia aceitar que Deus me colocasse em aflição, porque um dia me plantaram na minha mente: olha, Deus nunca vai deixar faltar o dinheiro no teu bolso. E foram 8 anos que Deus não deixava ter dinheiro no meu bolso, e eu dizia: tem coisa errada, não pode ser certo, porque me disseram o contrário. Um dia Deus chega no meu quarto e diz para mim assim, 3h25 da manhã: se eu quisesse, tu fecharia os teus olhos agora e tu acordaria rico, mas eu não quero fazer isso contigo. Eu disse: Senhor, está bem, eu vou fazer o quê? Eu não posso brigar contigo, mas a minha expectativa é que tu mudes a minha história. E se tu não mudares a minha história, eu espero unicamente que eu alcance um lugarzinho junto contigo no céu, no dia que eu fechar os meus olhos. Porque, irmão, o dinheiro vem e vai, mas agora a eternidade, ela é uma só. E eu disse para Deus: Deus, eu só quero passar pelas portas que o Senhor vier abrir para mim. E eu disse para Deus: Senhor, o que eu preciso fazer para entender, para compreender e para conseguir aceitar a tua vontade? Tão somente escuta o que eu te falo. E nós hoje, como igreja, nós não temos ouvido o que o Senhor nos fala, porque nós, igreja hoje, nós tomamos decisões sem esperar a resposta do Senhor. Nós tomamos decisões sem consultar ao Senhor para ver o que Ele quer fazer, o que Ele quer realizar, porque nós somos uma igreja instantânea, uma igreja rápida, que precisa que a resposta seja dada na hora e no momento que nós queremos. Só que existem algumas respostas que Deus demora a dar. Às vezes Deus responde na hora, as outras vezes Ele responde em 10, 15, 20 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende
da forma como nós nos aplicamos diante do Senhor. Mas uma coisa eu sei: a resposta Ele sempre dá. Outra coisa eu aprendi: portas o Senhor não abre, porta o Senhor coloca diante de nós. Quem abre as portas somos nós. Então a decisão não está em Deus, a decisão ela está em nós. E a partir do momento que nós tomamos a decisão de abrir ou não a porta, porque quando nós abrimos a porta, nós aceitamos o que está do outro lado, para bem ou para mal. E coisa difícil quando a porta se abre para o mal, coisa difícil quando a porta se abre para a dificuldade, coisa difícil quando a porta se abre para o problema, quando a porta se abre para a humilhação. Mas a coisa mais linda não é quando o problema surge, a coisa mais linda é quando Deus resolve se mostrar contigo, quando Deus resolve mostrar que mesmo em aflição Ele está contigo. Sabe quando está tudo dando errado, quando as pessoas te olham, quando as pessoas duvidam? Quando eu me converti ao Senhor, irmãos, eu disse para o pessoal que era do meu núcleo de amizade assim: olha gente, o Senhor falou comigo que eu não vou morrer, e eu acreditei nisso. Eu comecei, com as pessoas que conviviam comigo, eu comecei a dizer: olha, eu vou ser arrebatado, eu creio no meu coração dessa forma, eu não vou enfrentar a morte. Aí algumas pessoas: tu está louco, não é verdade, Deus vai demorar muito a vir. Aí hoje, 2021, não um, não dois, muitos amigos, eles me procuram e dizem: Jader, tu tinha razão, porque o que está acontecendo, a forma como as coisas estão se encaminhando, Jesus não vai demorar muito a vir. Jesus está vindo aí, em pouco tempo. E aquilo que antes eu achava que tu dizia que era loucura, eu estou pactuando da mesma ideia tua. Eu disse: amém, que bom. Porque a gente vê os acontecimentos, e a pessoa, irmão, que confia em Deus, ela consegue enxergar além. A pessoa que confia em Deus, não importa a situação, ela enxerga além. A minha esposa, quando eu ficava muito bravo por nós não ter muitas vezes dinheiro para pagar a luz, ela dizia assim: amor, fica tranquilo, porque vai melhorar, vai passar. O meu filho, quando ele olhava a conta bancária, porque ele mexia no meu celular, ele dizia: pai, não tem nada. Não tem problema, filho. Ela dizia: vai melhorar, vai passar, Deus vai abrir as portas, porque eu conheço um Deus, irmãos, um Deus que abre porta, e quando Ele abre porta, você só tende a colocar a mão na maçaneta, abre a porta e joga ela para trás, e o que tiver após ela, você não vai dar aquele passo sozinho, você vai dizer: Espírito Santo, vamos lá, entra comigo, Espírito Santo, porque o segredo, irmão, não é a porta que vai se abrir, mas é quem vai estar contigo nessa porta. E o problema da igreja de hoje é que ela entra pelas portas sozinha, desacompanhada, desprovida, desorientada. Então quando você for passar pela porta, você abra a porta e diga: Espírito Santo, vamos comigo, Espírito Santo, vamos junto. Olha uma coisa que aconteceu ontem. Nós fomos fazer um passeio. Eu tenho uns amigos que são motociclistas, e nós fomos fazer um passeio ontem. Aí nós saímos para o passeio, e todos estamos indo num grupamento de moto, e de repente na rua, no meio da rua tem aqueles tachões grandão,
E aí estamos indo, passou a primeira moto, seguro, e meu colega passou e deu no meio do tachão, quebrou a roda da moto, eles caíram. Aí ele caiu no chão, se assustou, levantou, foi ver a esposa, e aí, você está bem? Estou bem e tal. Resolvemos a situação dele, consertamos a moto e voltamos para o hotel em que nós estávamos hospedados. E aí, sentado com a esposa dele conversando, ela disse: sabe por que nós caímos? Porque eu não orei hoje. Eu sempre oro antes disso. Aí hoje eu não orei porque são detalhes, irmãos, que fazem a diferença. Porque nós falamos que nós somos a igreja, e se nós somos a igreja, Deus habita em nós, e se Ele habita em nós, nós temos comunhão com Ele, nós temos intimidade com Ele, nós temos proximidade com Ele, nós conversamos com Ele. Então isso quer dizer que não é o fato dEle estar dentro de nós, mas é o fato de nós conversarmos com Ele, de nós termos comunhão com Ele, proximidade dEle. Primeira coisa que eu faço após abrir os olhos é dizer: bom dia, Espírito Santo, e começo o meu dia, porque às vezes o dia começa corrido, e aqui eu já estou falando com algumas pessoas que dizem: não dá tempo, porque eu me acordei atrasado. Aí ele não esquece de colocar a roupa, porque ninguém sai pelado para a rua, mas agora esquece de dizer: bom dia, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque não é o tempo que você vai ficar na presença do Senhor, mas é como você vai estar na presença do Senhor. Eu posso não conseguir ficar 10 minutos de joelhos dobrados, mas eu abri os olhos, eu cumprimento Ele para Ele saber: ó, eu me lembrei de Ti primeiro, eu sei que Tu estás comigo primeiro. O que eu vou fazer após te cumprimentar é um detalhe, mas eu sei que Tu estás comigo. Eu estou dizendo para que Tu estejas comigo. Eu fui visitar o irmão Regis há uns 20 dias atrás, que ele havia sofrido um acidente de trabalho, e eu cheguei na casa dele, não era de manhã bem cedo, mas era pela manhã, e eu achei tão interessante que os meninos estavam se acordando. Aí levantou-se o primeiro, o Rafinha foi lá e: bom dia, pai. Aí quando veio, levanta o Yehud: bom dia, pai. Primeira coisa que eles fizeram, ainda de cara suja ainda, foram lá cumprimentar o pai dele. É honra. Como diz o pastor Samuel, isso é princípio. E se nós não quebrarmos princípios, nós seremos abençoados. Deus, Ele se responsabiliza em abrir as portas. Deus se responsabiliza com o cuidado. Porque quando você coloca nas mãos dEle, quando você larga nas mãos dEle, Ele cuida. Porque Ele coloca diante de você. Eu gosto daquele texto lá da carta ao Apocalipse: eis que diante de ti, Ele não diz que abriu uma porta, Ele diz que eu pus uma porta aberta. Então a porta, meu irmão, ela está diante de você. A porta, ela está diante de você, e você coloca a mão, porque às vezes nós, igreja, temos curiosidade de saber outras coisas. Vamos ter curiosidade de saber: Senhor, vamos embora, eu quero saber o que tem aqui desse outro lado. Porque não importa o que eu vou enfrentar, o que importa é que Tu vai estar comigo. O que importa é que Tu vais me ajudar. O que importa é que Tu estás me acompanhando. Porque Ele cuida. O Senhor, Ele cuida. O Senhor, Ele zela. E toda porta que você passa, meu irmão, Ele sempre é contigo. Toda porta. Eu estava ministrando a palavra num lugar esses dias, e eu disse para os irmãos: antes de eu me converter, eu fui na igreja, e naquele culto, aquele culto estava tão gostoso. Eu não conhecia Deus, irmãos. E naquele culto, eu peguei e disse assim, eu vi uma pessoa pregando, e eu disse assim: Deus,
quando eu pregar a tua palavra, eu quero pregar a palavra pautado em testemunhos. Eu quero contar testemunho para as pessoas. E hoje, toda vez que eu ministro a palavra, eu sempre faço menção de alguns testemunhos, porque o testemunho ele acaba fortalecendo, e às vezes com algumas pessoas acabam se identificando com o testemunho. Então eu sempre transmito as minhas experiências, irmãos, para que você saiba que o Deus que é pregado, o Deus da Bíblia Sagrada, Ele é o mesmo ainda, e Ele não mudará, ou jamais vai mudar. Então Deus que fazia milagre há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, é o mesmo Deus que faz milagre hoje. E o Deus que fez milagre na vida do Joãozinho, da Mariazinha, do José, é o Deus que quer fazer milagre na tua vida. Então eu gosto de contar os milagres, para que Deus, Ele possa se fazer presente na tua vida também. Porque eu não preciso dizer para você que Deus é na minha vida, porque a tua opinião para mim não vai fazer diferença na minha vida, porque o que importa é que o que eu vivo com Deus. O que importa é o que eu sei que Deus faz. E o que eu sei desse Deus é que Ele nunca falhou, e Ele nunca vai falhar. Esses dias alguém me perguntou: por que tu está na igreja? E eu disse: eu estou na igreja porque há 40 anos atrás Deus me curou de um tumor. 20 anos depois, Deus restaurou a saúde da minha mãe de forma extraordinária. 40 anos depois, a minha mãe em um único mês, no mês de novembro de 2019, ela teve 23 isquemia, e de todas elas o Senhor livrou. É por isso que eu sirvo a Deus. Aí semana passada alguém me perguntou: por que tu não bebe? Eu não bebo porque eu não gosto mais de bebida. Não te digo que eu já não gostei, mas hoje eu não gosto mais porque eu experimentei uma outra bebida. Então eu conheço Deus, irmãos, e o que eu mais quero é que você também conheça Ele. O que eu mais quero é que você experimente a graça dEle. O que eu mais quero é que você passe pelas portas que Ele está abrindo para você. Nós fomos fazer uma visita de aconselhamento semana passada para um casal, e são um casal que tem uma chamada da parte do Senhor. E eu disse para eles: o que tu tens que fazer, meu irmão, é passar pela porta que Deus está te abrindo. Mas como vai ser? Como vai ser? Tu só vai saber se tu passar pela porta. Às vezes nós queremos conjecturar, imaginar como seria. Não imagina, irmão. Não fique pensando, peça direção para o Senhor. Senhor, essa porta vem de Ti, é Tu que estás abrindo. Senhor, Tu estás comigo. Então passa. Mas eu já me aborreci, quem nunca? Eu já me entristeci, quem nunca se entristeceu? Eu já fui humilhado, quem nunca? Todos nós passamos por alguma coisa, mas não é porque sofremos, porque passamos por algo, que vamos deixar de fazer. Imagina comigo se Jesus tivesse olhado para aqueles 12 que lhe abandonaram e não tivesse aceitado a cruz. Jesus disse: se é isso, Senhor, vamos embora. Você imagina se Jesus, quando estava carregando a cruz, não tivesse aceitado a ajuda daquele homem? O que seria de nós? Porque se Jesus aceitou ajuda, por que eu não aceitaria ajuda?
Se Jesus aceitou o apoio, por que eu não aceitaria o apoio? Tem pessoas aqui vivendo um mundo de conjecturas. Ela passa o dia mais, meu Deus, ela passa o dia mais pensando como será do que agindo. Um dia desse, eu e o pastor Samuel conversávamos, e nós conversávamos e dizíamos, se nós orássemos, mas e agíssemos ao mesmo tempo, nós seríamos muito mais produtivos. Porque orar é bom, mas acompanhado de ação é melhor ainda. Porque, irmão, Deus, Ele não te fez boneco, Ele não te fez maniado, não. O Senhor, Ele te fez com disponibilidade de movimento. Você pode se movimentar para a direita, para a esquerda, para um lado, para o outro, para a frente, para trás. Você pode. Você tem mobilidade para fazer o que Deus espera que você faça. Porque tem situações que Deus espera de você uma atitude. Tem situações que Deus espera que você vá fazer algo. E se Deus quer que você faça, eis a oportunidade. Porque o meu desejo nessa noite é que você entenda que surgirão oportunidades, que abrir-se-ão portas diante de você, e você vai ter que tomar uma decisão. Igreja, não estou dizendo para você que o teu patrão você vai chegar amanhã no trabalho e o teu patrão vai dizer para você assim: olha, Joãozinho, eu tenho uma oportunidade para ti, eu quero te promover, tu quer ser promovido? Só um pouquinho que eu vou orar. Esse é o tipo de situação que tu sabe, Senhor, está comigo? Tá, então eu vou. Vamos um passo à frente, você não precisa orar para isso. Você não precisa dobrar os seus joelhos e fazer 20 dias de oração para dar uma resposta para o teu patrão. Isso é algo automático. Se Deus está abrindo uma porta, se eu vou crescer, se eu vou melhorar, se é para o meu crescimento, não estou pisando em ninguém, Senhor, eu aceito a porta. Vá em frente. Agora tem outras situações que alguém chega para você: olha, Joãozinho, tu vais ter que morar lá no Acre. Eu preciso orar. Quantos dias eu tenho? Tantos dias, Senhor, eu tenho tantos dias para dar uma resposta. Aí você vai orar. Porque são decisões que vão influenciar não só na tua vida, mas na vida da tua família. E tem pessoas às vezes que ficam pensando: irmão, o crente, ele é inteligente. O que é inteligência, irmão? É a capacidade de se desvencilhar de situações. Sabedoria é a capacidade de você pedir para Deus: Senhor, o que eu faço agora? Porque tu sabes o amanhã. Parece igual, mas não é. Você viu? A inteligência, ela não é igual sabedoria. Então, surgiu uma oportunidade de crescimento, inteligência, eu aceito, é para crescer, vamos embora. Preciso me mudar de lugar, preciso sair de um lugar para o outro. Você tem que usar sabedoria. Dobra os teus joelhos e vai conversar com Deus. Porque aí você vai ver que as portas vão se abrir, que as coisas vão acontecer. Não importa se para bem ou para mal, o que importa é que Deus, Ele sempre vai te direcionar e Ele sempre vai estar contigo. Então aprenda nessa noite que você precisa abrir as portas que Deus está colocando diante de você. E você vai andar, e você vai caminhar, e você vai prosperar, porque é Deus que vai fazer as coisas acontecer, através da tua atitude. Pare de ficar nesse mundinho de conjectura, de pensamento. Haja, meu irmão. Eu me lembro que o presbítero Márcio, todo mundo sabe que ele está passando por um momento difícil. Quando ele saiu do médico, ele pegou e me disse: Jader,
tu conhece algum médico? E eu disse: conheço. Aí eu disse para ele: fulano de tal. E ele disse: tá bem, foi e fez contato. Aí nós conversamos sexta-feira agora. Ele me disse: ô varão, aquele médico que tu falou era a confirmação de Deus, porque era o médico que eu queria. Passa pela porta. Passa pela porta e vamos ver o que Deus vai fazer. Porque uma ordem já foi dada. Uma ordem já foi dada. Olha, esse aí é meu. Porque quando é dito: levantai, ó portas, as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória, Jesus já passou pela porta. E as portas, quando vem Jesus entrando contigo, elas tremem nas bases, meu irmão, porque elas sabem que não está entrando um qualquer, está entrando alguém que está acompanhado pelo maioral. Mas esse aí está acompanhado por Jesus. Não, ele não é pouca porcaria. Esse aí é alguém. E eu e você, falhos que somos, acompanhado por Jesus Cristo, e ele entra, vamos, passa. Meu irmão, e você não sabe que coisa mais linda é você estar respaldado. Coisa mais linda é você estar acompanhado, estar investido de autoridade. Ainda que você não tenha, mas alguém que está com você tenha. Isso tem muito peso. Quando você está entrando em um lugar e alguém diz: quem tu é? Eu sou o Zezinho. Mas quem me mandou aqui foi o fulano de tal. Foi Jesus. Opa, mudou a história. Mudou a atmosfera, mudou o tratamento. Porque ele está aqui, porque Jesus mandou ele passar. E aí você passa. Aí até aquela perna que estava tremendo, ela até fortalece. E diz: ele está pisando mais firme agora. Porque a entrada, meu irmão, você vai passando pela porta, você vai tremendo. Mas de repente, quando Jesus diz: não, vai firme, filho. Aí você pisa firme. Aí aquela fala que está trêmula, aquela fala ela fica mais imponente. Ela fica mais forte, com mais peso. E você vai porque você sabe que não está sozinho. Porque você é a igreja, você não está sozinho. Então quando você entra, alguém entra com você. Quando você segura, alguém segura com você. Quando você fala, alguém fala com você. Quando você pede, alguém pede com você. Quando você ordena, alguém ordena com você. Porque uma ordem foi dada, e essa ordem ela será cumprida. E o Senhor nessa noite, Ele coloca mais uma vez uma porta diante de você. E Ele te pergunta: qual é a tua posição? O que você vai fazer? Imaginar o que está do outro lado? Ou você vai colocar a mão na maçaneta e dizer: Jesus, vem comigo, e vai abrir essa porta e vai passar para o outro lado? Eu me lembro que quando Moisés viu diante dele aquele mar vermelho, se coloca de pé, e atrás dele vinha Faraó. Por que tu estás com medo? Por que tu estás me perguntando, Moisés? Eu já te falei, passa esse mar. Deus já te falou, meu irmão. Deus já te falou, minha irmã. Você é para mim um vaso escolhido. Você é para mim um vaso escolhido. Levante-se sobre seus pés. Te erga. Mas me disseram que eu não ia conseguir.
Me disseram que eu não vou muito longe. Me disseram que não é para mim. Disseram isso para mim também. O problema é se você acreditar. O problema é se você aceitar. E eu quero profetizar nessa noite sobre a tua vida. Que para você tem portas abertas. E eu quero convidar você nessa noite que acredita que tem portas abertas para você. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Mas eu não quero que você permaneça aqui. Você vai vir aqui à frente. Se você estiver do lado esquerdo, você vem à frente e volta para o seu lugar, pelo lado esquerdo. Se você está do lado direito, você vem aqui e volta para o seu lugar, pelo lado direito. E enquanto isso eu vou estar orando por você. E eu vou estar ministrando sobre a tua vida. E o teu ato não sou eu, o teu ato vai demonstrar para Deus que você acredita. E eu não faria isso, eu não ministraria isso se eu não sentisse do Senhor, irmão. Estou falando porque eu estou sentindo. Então, se você quiser sair do seu lugar, se vier uma pessoa no caminho, deixe um espaço de no mínimo 2 metros, venha após ele e fale com o seu Deus, porque o Senhor teu Deus está aqui. Mas antes disso, antes de eu começar a ministrar a oração, e se você quiser sair ou não, você tem liberdade de escolha. Aquela mulher que está sentada lá atrás, do lado da moça de blusa rosa, com uma jaqueta jeans. Quando eu olho daqui para ti, o Senhor me mostra o teu coração. E quando tu vai cantar, eu não sei se tu consegue cantar, pelo menos faz sua base, Deus é Deus. Enquanto eu olho para você, minha irmã, o Senhor me mostra o teu coração, e dentro do teu coração, o Senhor me diz, ela sente-se frustrada, e a tua maior frustração, está me dizendo o Senhor, ela é contigo mesmo, porque tu olha para dentro de ti, e tu diz, tu tens toda a liberdade de levantar a mão, se eu estiver falando alguma mentira, e dizer, é mentira, pregador. Tu olha para dentro de ti, e tu te reporta há alguns anos, e tu diz assim, eu tinha força, eu tinha disposição, eu tinha condições, e eu fazia, e hoje eu não consigo mais. Eita mistério. E tu diz assim, eu era motivadora, mas hoje eu não consigo mais motivar ninguém. E quando tu fala alguma coisa para alguém, quando tu abre a tua boca, o Senhor está me dizendo, ela fala com a voz trêmula, porque ela está dizendo para aquele alguém fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, mas ela está dizendo para dentro de si, mas eu não consigo fazer nada. Mas o Senhor está dizendo que nessa noite, é mistério, que nessa noite, se tu colocares a mão na maçaneta, Ele coloca a mão junto contigo, e Ele colocando a mão junto contigo, eu não sei o que está do outro lado, eu só sei de uma coisa que o Senhor está me dizendo, não vai ser fácil para ela, porque ela vai ter que lutar contra si mesma, mas eu vou fazer junto com ela. Nós vamos trilhar essa caminhada junto. Jesus.
e a tua história e a história da tua casa vai mudar. Aleluia.